agradecemos pela graça, pois não temos condições nenhuma de estar diante do teu povo e diante da tua presença em representação à tua majestade. Por favor, Pai, em nome de Jesus, fala-nos, repreenda-nos e toca no mais íntimo do nosso coração para que a semente que ainda não morreu possa morrer para só assim poder brotar, dar frutos. Em nome de Jesus, abençoa as famílias que aqui estão representadas e que elas sejam, ó Senhor, instrumentos nas vossas mãos para que outras sejam alcançadas por Ti. São os favores que Te rogamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bem, para aqueles que não me conhecem, Fausto Paulo é meu nome, vosso conservo, não é? Sei que quase todos aqui me conhecem. E o tema desta manhã, nós vamos falar sobre família e casamento. Sim, sei que tem algumas famílias aqui representadas, eu não vim com a minha, não é porque lutamos para criar essas condições, mas não conseguimos. Vou convidar os meus irmãos para abrirmos mesmo já a nossa Bíblia, não vou usar slides, não é? Vou procurar ser preciso e conciso, não é? O mais curto possível no ponto, para que realmente a vontade de Deus seja apresentada nesta manhã. Então, já oramos aqui, não é? Já pedimos a Deus e eu creio que o Espírito Santo já está a trabalhar para os nossos corações, aqueles que têm a mente também preconcebida de algum assunto, não é? Deus, não é? Nós oramos aqui para que o Espírito do Senhor vá já limpando, não é? Com aquele detergente que só Ele conhece e ficar o coração limpo, vazio. Romanos capítulo 9, versos 27. Um voluntário, faz favor, para ter a oportunidade, então, de a gente ouvir, para termos a oportunidade de ouvirmos a voz do Senhor. Ao lermos esse texto, por favor, não leiamos apenas, vamos mergulhar nele. Não? Pois o tempo presente exige com que nós reflitamos profundamente e detalhadamente neste versículo. Por favor, quem já encontrou? 27. 9, 27. Romanos. Isaías também tem, não é? Porque Paulo mesmo cita Isaías. Por favor. Ainda que formos uma multidão de pessoas, não é? Adventistas do sétimo dia, cristãos, Paulo está a dizer que nem todos nós entraremos aonde? Ainda que a verdade presente esteja com alguns ministérios, mas nem todos dentro dos ministérios serão o quê? Transformados e salvos. Então há um resto aqui. E a gente, nesta manhã, precisamos refletir, meditar se eu sou um dos restos. A minha trajetória da cristandade, a minha trajetória de missionário, a minha trajetória de adventista do sétimo dia, é uma trajetória que realmente me faz crer com toda sinceridade e certeza que eu sou remanescente, ponto de interrogação. Essa é uma resposta para cada um responder por si mesmo, no seu coração e na sua mente. Pois, se estamos nos fins dos tempos, pois, se Jesus vai voltar e nem todos, não é? Segundo a finalidade de ele voltar, e nem todos vão subir com ele,
só um resto, a pergunta é, eu faço parte desse resto? O Senhor sabe. Amém? O Senhor sabe. Desse resto que a palavra de Deus está a dizer, Paulo aqui está a dizer, nesse resto nós encontramos algumas famílias. E nos dias de hoje, ter uma família equilibrada, saudável, no assim diz o Senhor, está mais difícil do que encontrar pão integral. Hoje há muito pão integral. Mas família equilibrada, no assim diz o Senhor, família em que as margens da sua casa foram atraídas por ela, está difícil. Por quê, Rabino? Afinal de contas, que a atmosfera, que ações ou ingredientes estão entrando no povo de Deus e até mesmo aqueles que se dizem da verdade presente, porque hoje tornou-se vaidade ser da verdade presente, deveria ser. Por isso é que nós começamos com esse texto. Falar não é fazer. E a palavra de Deus nos exorta que nós precisamos, para pertencer ao resto, precisamos ser mais praticantes do que quê? Até falantes, não vou dizer ouvintes, porque nós estamos falando muito. Às vezes ouvimos mal, não ouvimos como deveríamos ouvir, estamos a ser muito teóricos. A prática nos falta. Bem, eu andei pesquisando ali sobre o tema e o que nós temos sobre família, não é? O dicionário ele define como família conjunto de pessoas do mesmo tronco. Família. Também diz que família é linhagem, os parentes, grupo de pessoas, animais, vegetais, não é? Que têm a mesma analogia ou finalidade. Mas, por engraçado, eu encontrei uma definição de família na Wikipédia que me deixou meio intrigado, mas também já temos aí a clareza pela palavra de Deus que não é bem assim. Ela diz o seguinte: família, vou ler para não ser enganado, diz que a família é a mais antiga instituição social criada pela humanidade para facilitar a vida humana. Foi criada pelos homens para facilitar viver. Quer dizer, para que os homens ou as pessoas saibam viver, conseguem viver, então foi criada aí a família para dar sentido à vida. Nós sabemos que isso não é verdade, porque em Gênesis nós vimos então onde é que começou a família e quem criou a família. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1, textos já conhecidos, mas que às vezes nós não fizemos uma exegese ou hermenêutica, não é? Para os teólogos. Não mastigamos, não vamos muito a fundo nos textos. Versos 26 e 29. Mais um voluntário, se faz favor. Vamos participar, porque não queria ser aqui monólogo. Por favor. Por favor. E disse Deus: ser-vos-á para mantimento. Aquilo que a sociedade diz que foi ela quem criou, se nós olharmos para os textos, a Bíblia já existe há muito tempo. E ela diz que foi Deus quem criou o homem e a mulher. Pois o próprio dicionário diz que família é criada por uma mulher e por um homem. E a palavra de Deus nos mostra que depois de Deus criar os céus e a terra em 6 dias, não é? Em 7 dias, no 6º dia, Deus cria o homem. Deus criou o homem no final por quê? Porque nós temos um ditado que quem casa tem que ter casa. Deus primeiro foi preparando o habitar do homem
para depois então o homem desfrutar, não é, do seu lar. Então, quando a palavra de Deus diz que Deus criou primeiro o macho e depois a fêmea, na verdade Deus criou ali a família. Família, a sua estrutura está nisso. Quando a gente perde a clareza, quando a gente perde o entendimento da origem, o resto fica turvo, confuso. Por isso é que nós vamos ver que até mesmo o que eles poderiam comer, o que eles poderiam fazer, Deus descreveu para Adão, não é? Tudo foi preparado para vocês. Adão deveria comer isso e aquilo. Depois de Deus fazer a Eva também, Deus repete de novo o que havia dito a Adão, o que ele deveria fazer. E nos versos 26, a palavra de Deus nos diz que Deus diz assim: dominai, primeiro, frutificai, homem e mulher deveriam unir-se e frutificar. O que é frutificar? A árvore, ela dá quê? Frutos. Deveriam multiplicar, ter filhos. Deveriam procriar. Algo que Satanás odeia. Uma das razões que Satanás faz odiar o homem é isso. Então Deus diz assim: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Mas tem uma peculiaridade que o Senhor apresenta no verso 26, que eu e você, por não considerarmos, muitas das vezes somos, em vez de sermos cabeça, nesta sociedade nós nos tornamos quê? Cauda. Por que nós nos tornamos cauda e não cabeça? Se a gente tem o nosso Pai, o Criador de tudo, Ele ao criar a mim e a você, o homem, Ele criou antes tudo e disse assim: tudo isso é teu, Adão. Toma. Aproveita, desfruta. Deus não chamou Adão para pegar na enxada ou da katana da tramontina, que é a mais afiada, e começar a chachar. Não, já estava tudo feito. Então Deus chama Adão para quê? Para desfrutar o Éden. Então, o que realmente precisamos, nesses últimos dias, começar a meditar é nos objetivos ou na finalidade que Deus, que fez com que Deus criasse a família. E a pergunta que não quer se calar é mesmo esta: por que Deus cria a família? Alguém pode, os meus irmãos, alguém pode assim, ou por um texto, ou mesmo pela aquilo que já ouviu, dizer qual é a razão, no teu entendimento, que levou Deus a criar a família, o homem? Alguém tem algum subsídio? Por favor, minha irmã. Porque a família começou lá no céu. Mais uma ideia. Por que Deus criou a família? Qual é a razão da família existir? É isso mesmo para marido e mulher relacionar-se, ter filho, comer e beber, para depois morrerem e ir para o céu? Depois sofre mais, tem doenças, tem não sei o quê. Então é complicado, sim, irmão. Partilhar do amor, mais subsídio. Quem tem uma outra ideia? Qual é o texto? Por favor, abra a tua Bíblia, meu irmão e minha irmã, em Isaías 43. Abra Isaías 43, versículo 7. Por favor. Quem já encontrou diz amém. Quem ainda pode falar misericórdia? Não faz mal. A misericórdia foi dada, já respiramos um pouco. Então, pode ler, meu irmão. Faz favor. Queremos ouvir. Palavra do Senhor, amém? Como está escrito, está escrito. Com o que está escrito não se discute, só se aceita. Amém? Amém. Então, Deus criou a família, você e eu, para a honra e glória dele. Então, o que isso nos traduz?
nos traduz que a família, ela não é família sem quem? Família sem Deus não está completa. Um dos motivos também que faz com que Deus cria o homem e aí a mulher e a família, porque o nosso Deus é um ser relacionável. Relação afetiva, tem emoções, sente, quer abraçar, quer... Nosso Deus é um ser relacionável. Então, ele, como assim, irmão Fausto, relacionável, como podemos, se vemos no versos, no capítulo 1 de Gênesis, quando diz façamos o homem, já nos dá a entender que Deus não está aqui, sozinho. Amém? Quando Jesus, de muitas maneiras, fala assim, Pai, quando ele ora diz assim, Pai, isso é em João 17, acredito eu, quando ele faz aquela oração bem big que ora por nós também, ele diz que graças a Deus que eu não estou sozinho, porque tu estás quem? Comigo. Eu e o Pai somos quê? Ele nunca estava sozinho. Então, esse relacionamento de criador e criatura não existiu depois de Deus criar o homem e a mulher. Já existia, como disse a irmã muito bem, lá no céu. E temos muitos textos para transcrever isso. Porque em João 1, versos 1 a 3, diz que no princípio era o quê? O verbo estava sozinho e o verbo era Deus. É isso que diz a Bíblia? Não. O que diz a palavra de Deus? No princípio era... O verbo estava com quem? E o verbo era... E ainda continua, né? Sem nada do que foi feito. Tudo que foi feito não se fez sem que ele metesse quê? O ser relacionável, ele não anda sozinho. Muitas das vezes não fala sozinho. E, de muitas vezes, não trabalha só. Por que as famílias atuais têm muitos conflitos, muitos problemas? Porque realmente não estamos compreendendo a arca e a geleira. Quando você não usa segundo o catálogo que o fabricante apresenta ou coloca dentro da arca, depois de algum tempo ela começa a apresentar quê? Atrofias. Porque era para você, é uma arca trifásica, você usa monofásica. É uma arca que você não pode abarrotar de ingredientes, ou você quer fazer gelo, então enche ela até a garganta e ela começa a apresentar defeito. Eu e você temos um princípio. E esse princípio está em Gênesis capítulo 1, que nós viemos da onde? Da mão de Deus. E Deus fez-nos com um catálogo, um propósito. Mulher e homem têm, ao serem feitos, Deus fez para relacionar. Vimos que quando eles pecam, em Gênesis 3, não é? Deus faz o quê? Deus aparece e Adão diz que eu ouvi a tua voz aonde? No jardim. Então temi. Quer dizer que Deus tinha um relacionamento com o quê? Com o homem. A irmã White diz que na viração do dia Deus aparecia e confabulava com Adão. Tinha um relacionamento de criador para a criatura. Então os casais estão perdendo a essência porque não estamos realmente ver as origens ou o propósito pela qual nós existimos. E Deus, ao criar o homem, Ele descreveu o que o homem realmente poderia fazer e como deveria ser diante da natureza e da mulher, e a mulher vice-versa. Um convidado que na verdade não é convidado, é um assaltante, entrou no meio da mulher e o homem. E todos nós conhecemos como diabo e... Por que os casamentos e as famílias estão
de mal a pior, porque falta entendimento, falta humildade, falta pegar naquilo que é a essência do objetivo que Deus criou homem e mulher, começamos a refletir profundamente, começamos então a desmistificar, não na teoria e na fala, mas na prática. Quem eu sou? Mulher, quem você é? Posso ver as casadas aqui? Posso ver as solteiras aqui? Basta ver as casadas. Minhas irmãs, falo para as solteiras. Neste momento, e vejo que muitas irmãs têm idade para dar o passo do matrimônio. As que têm idade e estão pensando nisso, por favor, antes mesmo de dar o passo, precisam estudar isso profundamente. Oração, estudo, porque sem conhecimento é como se tivesse a entregar, não é, a ovelha para o matador. E não façamos, já não precisamos entrar por essa via. Não precisamos. Porque se eu não sei quem eu sou, mulher, vou manter para quê? Se eu não sei, homem, quem eu sou, vou manter para quê? Por que não vale a pena? Porque lá dentro da batalha, você estará desarmada, porque o inimigo conhece-te há mais de 6.000 anos. E ele sabe as ferramentas, as tuas inclinações, ele sabe quem você é, a tua personalidade, o teu caráter. Ele vem estudar há muito tempo. Então, uma das grandes ferramentas é conhecer-se a si mesmo. Primeiro, quem eu sou? Mulher. E quando Deus fez a mulher, a pensar mais ou menos em quê? Alguém pode me dizer a razão de Deus fazer a mulher? Eu sei, não. Deus disse, não é bom que o homem assim só. Mas essa é a superficialidade da coisa. No mais profundo, por que Deus criou a mulher? Alguém pode me ajudar? Mulheres, só quero ver mulheres. Homens não são mulheres, então por isso que eu quero ouvir mulheres. Por que Deus precisou Adão? Adão, quando Deus lhe criou Adão, já tinha animais, Adão já tinha com quem se relacionar e tal, e muito mais. E Deus diz assim, Adão, tudo isso é teu, domina. Adão era rico, Adão não precisava de nada, comida, bebida, água para beber, há um ar puro, como disse aqui a irmã, titula sol, de boa, não é esse sol aqui que os raios estão, você às vezes no minuto, rompeu o minuto, mas já te queimou. Esse sol frustrado, não. É um sol perfeito que Adão tinha. A pergunta é, por que houve necessidade de criar Eva? Minhas irmãs, sim, faz favor. Só Deus pode preencher. Mas ele aparecia lá à noite, então, no final, e Adão e Deus, vou ver algumas irmãs falando, falem para todos, mais opinião. Bem, vou abrir aqui um espacinho para um homem, só umzinho. Um homem, já que ele não tem que falar, a irmã faleceu. Faz favor. Louvado seja Deus, os irmãos estão corretos. Esse realmente foi o motivo que levou Deus a criar quem? Eva, para ser uma adjutora e para que Adão, porque amar os animais, assim, mostrar, transbordar o amor que Adão tinha para a hiena ou para a cobrinha, não ficaria assim muito bem. Então ele tinha que ter um ser igual a ele, por isso é que ele diz assim, o teu nome é varoa, porque do varão foi tomado. Então o varão já podia pegar na sua jarra cheia de amor e despejar na vazia que é Eva. O assunto é muito sério e por isso precisamos cavar esse assunto. Por favor, irmãos, temos muitos livros, Lar Adventista, muitos livros para ler. Por isso é que eu não trouxe aqui texto, porque nós às vezes temos
temos muitos textos na cabeça, às vezes lemos muito, mas fazemos muito pouco. Isso não implica dizer que eu e você precisamos necessariamente ficar longe dos escritos. Isso, pelo contrário, porque a sabedoria vem do conhecimento. Aprender todos os dias nos traz sabedoria, diz Salomão. Então, mulheres, você não é um acaso. Amém? Diz amém. É meio fraco, por quê? Deus não se fica triste. Mulheres, vocês não são obra do acaso, amém? Vocês foram criadas assim, com um propósito perfeito. Por isso é importante que você, antes de dar um passo ao casamento, antes de fazer qualquer coisa, pensa. O que eu vim, na verdade, fazer aqui nessa terra? Por que Deus não me fez homem? Essa pergunta não deveria pairar na nossa cabeça, mas às vezes, assim, somos imperfeitos, às vezes vem. Por que Deus me fez homem? Mulher chata. Mas Deus não errou. É a mesma coisa, mulher. Então, busca saber quem você é e qual é o teu papel. Às vezes Deus não te fez para você ter marido, é para você ser missionária. E quantas servas de Deus na Bíblia viveram sem marido? Às vezes o marido vai te ferrar e você é Deus seu. E vice-versa. Mas é a vontade de Deus procurar saber, meu Deus, você me fez mulher para que fim? Por que eu não nasci no tempo da minha mãe, nasci hoje? O propósito. Quando eu tenho clareza do propósito, acabou. Então não vou ser uma mãe qualquer dentro de casa. Eu não vou ser nem uma missionária qualquer. Eu não vou negligenciar o tempo que se chama hoje, que nós chamamos do tempo que é presente. Porque ainda que fomos muitas mulheres missionárias, nem todas missionárias vão aonde? Mas aquela que o coração está realmente transformado, quebrantado pelo Senhor. Família, nós temos tudo na Bíblia para que não andemos como ovelhas sem pastor. Andemos de qualquer jeito. E a palavra de Deus, gostaria que algum irmão abrisse em 1 de Pedro, capítulo 5, 8, 9, uma advertência, depois de Deus criar Adão e Eva, os pôs no jardim, abençoou eles, diz assim, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, é vossa, dominai. Uma das coisas que a gente tem negligenciado na família é o domínio. Deus criou aí a família e disse assim, frutificai, mas não só frutificai, não dão só filho, mas dominem sobre a terra, porque eu vos dei. Por isso é que a irmã White fala que nós fomos chamados para sermos que? Cabeça. Todos fomos chamados. Mas somos livres de aceitar ou não. Há quem quer mesmo só ser cauda até Jesus voltar. Por que cauda? No céu não vai entrar. Quem já encontrou, por favor, tome a leitura da advertência dada por Deus depois da bênção e diz, vão, a casa está preparada. Vão, 1 de Pedro 5, 8, 9. Vão, a casa está preparada. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai tudo, até sobre o diabo. Aquele animal rastejante ali, a serpente, Apocalipse diz que é quem? O diabo Satanás. Então, sobre ele também nós precisamos dominar. Resistir o quê? Ao diabo, e ele vai o quê? É o domínio. O cristão tem que dominar isso. Por favor, quem já encontrou, faça a leitura, faz favor. Adão e Eva, filhos, eu vos criei, esse jardim é bonitinho e tal, mas eu vos digo, há um menino que está ao derredor bramando comunhão, porque ele desceu lá, Jesus falou, desceu como? Desceu como? Não, desceu como leão. Um raio
Pedro, cuidado, não sorria dessa maneira. Não banaliza a situação. O tempo presente não é para você banalizar. Não pega apenas os textos da Bíblia, do Espírito de Profecia, e vai aos encontros para chibatar como alguns membros ou irmãos da verdade presente estão tendo esse costume, esse hábito. E vamos perder o céu por esses caquinhos, por essa disputa, quem sabe mais, quem entende mais, e pensamos que somos santos. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. A palavra de Deus adverte, Deus advertindo Eva, Adão, o jardim é bonito, vocês não têm muito trabalho, vocês têm tudo ali, mas atenção! Vigiai. Porque o inimigo anda aqui. Então, mulher ou marido, esposa, apesar de que as bênçãos de Deus têm caído na tua vida, apesar de você conhecer a verdade adventista do sétimo dia, apesar de você ter a fé de Jesus, atenção! O ambiente está bom, está criado, a atmosfera de luz e paz, mas ele não está morto ainda. Por que existem conflitos, brigas, não sei o que no lar? Por que não temos lares que hoje estão sendo impacto na sociedade? Porque ele está ao derredor e muitas janelas estão abertas. Muitas das vezes é o marido que deixa a porta aberta e o que está ao derredor entra por ela. Muitas das vezes é a mulher que tem a porta aberta e ele faz o quê? Entra. Assim como aconteceu no Éden, muitos lares têm a porta e as janelas abertas. Não só as Evas, não, os Adões também. Precisamos atentar à mensagem um mundo júquilo nessa. Isso é um mundo. Em inglês, open your eyes. Porque o tempo presente é o tempo que nós conhecemos que o inimigo está 2 vezes mais irado do que aquela ira que foi perseguir a semente. Você e eu somos alvos diretos de Satanás. Todos aqueles que se esforçam piamente cumprir a vontade de Deus são alvos principais de Lúcifer ou de diabo. Então controlem as portas. A porta que estamos falando aqui é o teu caráter, pai. É o teu caráter, mãe. Não, com o tempo Jesus, mas Jesus vai dar uma arranjandela aí. Você sabe que tem tendência a isso. Fé sem a obra, ela é morta, diz a palavra do Senhor. Então é hora de mulheres e homens começarem a estudar. Uma das coisas que nós temos ignorado muito é estudar o nosso caráter, que até Satanás viu que nos últimos dias nós estamos muito preocupados com isso. Então fez que todo mundo se embrenhasse nisso e começamos a banalizar a cena. Hoje, algum irmão chega, opa! Como é que se fala? O que tem assim, o extrovertido, qual é? Sanguíneo. Até nos demos, chegou o sanguíneo. Esse irmão é melancólico. E começamos a banalizar um assunto importante, porque quando eu conheço o caráter de meu irmão, torna-se mais fácil gerir. E mulher e homem, Adão e Eva, eles conheciam, dominavam o caráter um do outro. Então, em casa, é muito importante que mulher e homem passem a estudar o caráter um do outro. Porque eu já sei, porque o amor de Deus é o amor ágape, sim ou não? Sim ou não? Não sabem isso, irmão. Estou a ver 2, 3 a responderem. Irmãos, participem. Estou muito rápido, muito lento. Como que é? O amor de Deus é ágape, sim ou não? Quer dizer, ágape o que é? Quem pode ajudar? Um amor sem interesse, desinteressado. Quer dizer, eu te dou sem esperar troca. Esse amor que Deus espera que um homem e uma mulher tenham dentro do seu lar. Isso não é teórico. Isso não é ideológico.
Isso é prático. E muitas das vezes vai acontecer que você vai lacrimejar para que esse nível aconteça. Porque tem níveis. Não é a meta que é importante, a trajetória. Ela sim é relevante. Não nos preocupemos, não. Eu preciso chegar naquele nível. O amor de Jesus é ágape. Ele pode me dar na cara, eu sou amém. Não se trata disso. A trajetória, a cada dia eu preciso exercitar, observar o que eu tenho de errado e começar a orar a Deus e começar a deixar. Hoje eu vou olhar para a minha maneira, por exemplo, de responder. Todas as vezes que o meu marido me falar assim, eu vou lhe responder, mesmo que eu esteja, é um exercício, mesmo que eu esteja certa, eu vou lhe responder assim, de forma amável. Se nós nos exercitamos isso, conhecer um ao outro, conhecimento, nós vamos evitar muitos problemas. Esse conhecimento é uma das portas mais usada por Satanás. O conhecimento mútuo um ao outro. Depois tem os outros também. Mas se eu me conheço por naturalidade, às vezes a gente gosta de espiritualizar muitas coisas que às vezes fingimos em ser espirituais, não somos nada. Não pode aquilo, não pode aquilo, não pode isso, não pode isso. Não. E às vezes vamos olhar no Espírito de Profecia, num livro está uma coisa e no outro livro parece ser diferente. E a gente olha, parece uma contradição aqui e tal, vamos ficar com calma. Não, irmão, você fica mesmo com essa tua ideia, eu vou ficar com a minha. Mas lá em casa já fomos ao extremo. Precisamos ter muito, mas muito cuidado nos últimos dias quanto às janelas e portas abertas na nossa família. Eu falo isso porque eu também tenho família e não tem sido fácil. Se não tiver uma vida de oração e consagração e que isso até Jesus voltar é uma maré com muitas ondas, mas que nós precisamos fazer um gráfico e medir qual é o relevo da onda mais alta e começamos dali. Se a minha língua é nela que eu vou começar. A partir de hoje, eu vou começar a orar a Deus para Senhor, minha língua. Senhor, a minha língua. E vamos buscar na Bíblia. A Bíblia tem orientação. O Espírito de Profecia não se fala. A ciência hoje e a Bíblia estão dando mãos. Alguns estão resistindo, mas hoje, evidências mais palpáveis temos que a lalação, pronto, vamos esquecer isso. A forma de falar, a nossa comunicação tem tudo a ver. Por isso é que Deus, em Tiago, se a memória não me fala, aconselha, cuidado com a tua quê? E a mulher fala mais que o homem, está comprovado na ciência. Não sei na Bíblia, não sei na palavra de Deus, porque aí mais os homens tinham mais oportunidades de falar, não é? A mulher samaritana falou um bom bocado. Mas vamos ver que a mulher fala mais que o quê? O homem. Mulheres, por favor, freiam. Controlem-se. Porque o inimigo pode entrar mesmo por aí. Ainda que a tua prima, a tua irmã, a tua vizinha te chama, ou a irmã espiritual, porque tem algumas irmãs espirituais que, em vez de contribuir para o bem, contribuem para o mal, com as suas ideias não espirituais, o que vai acontecer é que ela pode realmente chamar de boela. Porque o teu marido é assim. O Senhor lhe disse assim, você mulher que é espiritual, seja espiritual para ganhar o teu marido para você. Porque o que está ao redor, ele está mesmo ali para entrar e para destruir. Você sabe fazer 3 coisas, bem bonitas. Roubar, mas que é? Classe. E ele é mestre nisso. Não precisa de professor, ele é mestre nisso. Então, 3 coisas, por 3 motivos, eu coloquei aqui 3 motivos que Satanás tem ódio
da família ou por você e eu. O primeiro motivo que Satanás tem de odiar a família e você e eu está em Ezequiel 28, 14. 28, 14. Satanás, por não poder mais, nem por sonho, nem por fé, se é que ele tem, ele vai voltar nesse relato. O que é que diz a palavra de Deus? Ezequiel 28, 14. Ele estava onde? No palácio, em outras palavras. Ele estava dentro do palácio e próximo do banco do rei. Hoje nem cheira o território onde está o palácio. E a palavra de Deus diz que Deus nos criou a sua imagem conforme a sua quê? Semelhança, e ainda dá o dom de procriar. Porque ele, com aquele poder, ele se achava que podia criar alguma coisa. E ele não cria nada. E Deus dá essa bênção a um ser que é inferior a ele. Quem é esse homem? Já que ele não pode lutar contra Deus, então ele vai naquele que é a menina de quem? Do seu adversário, que é o Senhor. Esse é um dos motivos. O segundo motivo é que ele não consegue lutar com o Senhor. Vamos ver em Apocalipse, capítulo 12, 7 e 9. Nós conhecemos esse texto, por isso não vamos ler. Não é? E o terceiro foi dada a bênção ao homem de fazer filhos, de contribuir, de dar vida em outros seres. Bem, a pergunta que não quer se calar é: por que na família, não é? Por que Adão foi odiado e eu e você fomos odiados por Satanás? Nós vemos que é na família onde estão estampadas as promessas de Deus. E vimos em Gênesis capítulo 12, 1, 3, esse vamos ler, pois queria tirar ali algo para os pais e os maridos e as mulheres que estão aqui presentes. Gênesis 12, 1, 3. A nossa sociedade está doentia porque as famílias estão o quê? Doentes. Sim ou não? O nosso ensino está débil, caótico, porque ensino nas casas também está o quê? Caótico. Se cada um aqui, não estou a falar de lá fora ou nossos irmãos da igreja, mas se cada um aqui, acho que aqui tem aproximadamente 40 ou 30, um número assim, aproximadamente. Se cada um aqui dos 30, se comprometer no individual, hoje fazer um compromisso com Deus, na minha boca, já não vai sair palavra torta. Desafio, não vai sair palavra torta. Eu vou orar a Deus, vou me consagrar, não vai. Não vou dizer por uma semana, não vou dizer por um mês. Eu quero exercitar isso. E leva. Daqui está comprovado que uma ação repetida às vezes torna-se um hábito por 60 dias ou mais. Se eu pego nessa ação e começo em 60 dias ou um bocadinho mais, vai se tornar um hábito. E logo eu estarei fazendo uma mudança em casa que vai contaminar um ou dois, porque o Lar e Família diz isso, que se as famílias fossem o pedaço do céu, representação do céu na terra, os vizinhos, de perto ou de longe, estariam sentindo a atmosfera, então seriam contagiados. E assim, nós teríamos uma sociedade que é melhor. Porque está a definição, dissemos que a família também é a base de uma sociedade. Por favor, quem já encontrou a leitura, faz favor. 12, 1 a 3. 12, 1 a 3, chamado de Abraão. Tem uma coisa aí peculiar que nós gostaríamos de trazer
aqui, faz favor. Os teus vizinhos podem dizer isso da tua família? Vou assim, desculpa aqui, pais, marido. Vou ser direto. Tu também só, para falar também para mim. Papá, ou esposão, o teu amigo, teu primo, teu vizinho pode falar isso de ti? Em ti, todos da tua família serão bem falados, serão respeitados. Será no teu trabalho, na escola, na rua, podem realmente olhar para você ou olharem para a tua esposa e dizer assim, essa é a esposa do irmão fulano ou do trabalhador Y ou Z. Na estrada, aí no engarrafamento, vai me bater. Queremos logo exteriorizar. E aí, esquecemos que somos adventistas do sétimo dia ou cristão. Somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Em ti, Abraão, será bendita toda a família da terra. Irmãos, nos últimos dias, o Senhor está chamando homens e mulheres que não se compram nem se vendem. Amém? Esse comprar e vender, às vezes, nós trazemos para as coisas materiais. É caráter. O nosso caráter não pode ser vendido ou trocado ou negligenciado por qualquer coisa. Por que eu estou trazendo aqui? Eu não quero ir nas temáticas, nas notas, não. Que o pai poderia não ser. Não. Se eu me conheço, eu procuro realmente ser uma pessoa que honra e glória e que dá glória a Deus, a minha mulher vai sentir isso, o meu filho vai sentir isso, o meu vizinho vai sentir isso, o meu chefe vai sentir isso, não sei quem vai sentir isso. Todos que estiverem ao meu redor não terá como não serem contagiados com a atmosfera que a minha presença, porque era assim aquele que nós seguimos os seus passos. Uma das coisas que nós precisamos, mulheres, estou aqui nas ferramentas para o matrimônio, uma das coisas que nós precisamos fazer é isso, já falei, autoconhecimento. Segundo, não vai sem saber o que é casamento, o que casar é fazer o quê? Um sonho, um cara que me faz feliz. Irmã, motivo errado. Muitas das vezes, pelo mesmo motivo que a gente vai à busca do emprego, é o mesmo motivo que nos faz quê? Sair dele. Não, eu quero um emprego que me paga X, assim. Fomos pelo quê? Quando a empresa tiver um colapsozinho, que tal, e tiver aí assim, epa, vamos diminuir esse salário, estou fora. Depois aí a empresa se encontra de novo, você já está fora. Muitas das vezes, não sei se estou a falar para um irmão que entrou na igreja do 28º dia, entrou para o ministério Raios da Glória, ou pelo IAG, ou por qualquer outro pequeno grupo, por motivos errados, confusos, não claros. Cavou a sepultura para quê? Para se enterrar. Porque quem não autoconhece-se e trabalha nisso, está se mutilando aos poucos. Porque quando realmente Deus estampar sobre ti o teu caráter, ou o puzzle, que chamam puzzle, não sei se puzzle é esse o nome, não sei se estou buscando, diga, quebra-cabeça. Quando Deus te mostrar o quebra-cabeça das peças que você não colocou para construir aquilo que você está aí buscando, você pode se suicidar-se, você pode abandonar a fé, porque entrou na igreja adventista ou no pequeno grupo, porque a fulana, a irmã Y está, o irmão Z está. Clareza é uma das ferramentas muito importantes na nossa vida, irmãos. E hoje, infelizmente, nas escolas já não estão colocando o estudo da lógica. Se eu tenho clareza junto com a lógica, vou ter sabedoria de Salomão. Salomão, que é o mais sábio buscar sabedoria. Vende-a. Provérbios 1, verso 7, senhora, não me falha.
Vende tudo que tens e compra quê? Sabedoria é semente. Semente que você lança em boa terra, não tem como. E a palavra de Deus também nos diz que se a semente não morrer, ela fica aí por si só, ela não tem como germinar. Na verdade, agora a gente já tem como. A tecnologia hoje, até onde não chove, dá uma faísca e chove. Mas, na essência, a semente que não morre. Então, eu e você temos que matar os nossos maus hábitos. Temos que nos conhecer. Temos que ter clareza. Onde estamos, de onde viemos e para onde vamos. Isso é muito importante. Eu toco sempre nisso porque é chave da vida. Aquela música Deixa a Vida Me Levar, que o mundo inventou ali, vai te levar mesmo. E às vezes vai te levar para o abismo. E o cristão não pode a vida lhe levar. Ele é que tem que dominar. Por isso que Deus diz assim, Adão, domina! A tua vida não é para ser dominada por outra pessoa. Às vezes queremos nos espiritualizar tanto, entregamos tudo a Deus. Deus, está aqui minha vida, domina. Não, cara, Ele te fez para você dominar a tua vida. Sem mim, nada podes fazer. João 15, versos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, casar apenas por motivos não claros, nós estamos já lá em frente, fala já assim, mamãe, me dá já o lenço, quando eu entrar no quarto para chorar bem, mamãe, me dá já o dinheiro de táxi para, se calhar eu não vou aguentar o choro, vou pagar táxi para mim, vou voltar para casa. Dinheiro, clareza, busque clareza, conhecimento. O meu povo se corrompe porque falta conhecimento. Senta com a mamãe. Mamãe, casei como? Vai falar com... Pega, hoje temos livro. Começa a ler lá de família de verso a verso. As dúvidas, pergunta. É claro que nem tudo vais encontrar lá. Porque eu e a minha esposa lemos aquele livro, não sei se ofertamos a quem. Ela disse que emprestou na irmã Clara. A irmã Clara não, disse que não foi. Eu também não sei porque foi o último a segurar. Fiquei com dúvida. Um livro bom que a igreja de Cristo tinha. Preparação para os noivos. Aquele livro eu pensei, não, eu molar mesmo, não sei. Estou lendo esse livro. Já era. Terminamos o livro todinho. Com o pastor Vunge. Que agora é, não sei se é departamental de quê. Lemos tudinho. Estou preparado, posso casar. Aonde? Que faculdade é essa que está na terra? Essa é uma das faculdades que antes de você entrar, vê bem o curso. E os professores que lá tem. Porque há professores que você não consegue lhe ver, você vai ter que dobrar o teu joelho, fazer jejum e oração, dói, vai ter que amarrar a barriga. Hoje não vou comer. Eu falei mal para minha mulher. Preciso pedir para ela dar coragem. Vamos orar. Oração, jejum, oração. Muitas, como a janela está aberta, em vez de, marido, vamos orar juntos. Seria bonito. Assim, imaginariamente, ideologicamente, seria assim. Só agora, desde ontem que você falou, só agora está me pedindo. Ele estava a lutar. Porque a carne luta contra o quê? Ele luta, ferrenha. E isso acontece também com os filhos. Nem todos os filhos que fez mal ao pai ou à mãe em casa, ele fez por fazer, calhou. A repreensão do pai e a mãe, às vezes, cria alguma coisa e o filho não quer perdoar o pai não quer perdoar o filho e o que está ao derredor olha, epa, esse já não é porta que abrir, é portão. Então não preciso convite nenhum, nem esforço. Senta. Então aí começa aquela atmosfera na família que Deus não quer. Nos últimos dias, por estar tudo difícil, emprego, comida, vou dizer, até mesmo de parar para dialogar, adorar em família, às vezes está difícil. Graças a Deus não estamos vencendo isso. Hoje, lá em casa, se não é os meninos, é a mãe. Todos os dias temos aí o cultinho e os meninos não dormem sem a mamãe contar a história. E pronto, criamos aí algumas ferramentas porque não era fácil.
Não era fácil. E Deus te chama para... Estás a ver aquele telefone, aquele smartphone que você gosta muito, que te rouba muito tempo. Eu estou respondendo, estou a trabalhar. O tempo que poderia ser dado aos filhos ou à esposa está se dado aonde? Os novos roubadores de lares felizes. Às vezes não é um inimigo, não. É mesmo você que comprou aquele telefone e você está dedicando a tua vida aonde? No smartphone. E os meninos já não são prestado atenção como se deve. Deus está dizendo assim, pega nesse telefone ou vende, mas salva a tua quê? Família. Precisamos fazer novos votos, pais e mães. Mulheres que também pretendem casar, formar família. Precisamos desde agora olhar para as ferramentas que estão contaminando os lares e começar a trabalhar disso dentro de você mesmo. Eu não vou ser isso. E vai começar a procurar nos livros o contrário. Você já identificou o problema, busca o quê? A solução. Vai estudando ele por detalhe e vai começando a exercitando. É só um exercício. O mover é que gera mudança. Não é falar, eu sei isso, eu estou aqui mesmo falando. Mas se eu não movo, não acontece nada. Por mais que você faça um compromisso, se você não der o primeiro passo, ele nunca vai acontecer. Nunca. Você pode ser a pessoa que mais conhece do assunto de Discernimento também aqui. Falamos muito, mas não fizemos. Conhecemos 8 remédios naturais. Mas se eu não exercito, não vai acontecer. Eu não vou ter esse hábito. E às vezes, pela necessidade de aprovação das pessoas, a gente faz porque não fulano está, então, encosta aí, é coisa, não. Já foi, agora puxa. Veneno de caráter débil, medíocre, é este. Necessidade de quê? Aprovação. Aquilo que eu sou assim. Né? Não devo aceitar do jeito que eu sou. Vida de Espírito de Profecia, que nós precisamos não nos conformar. Por quê? Porque o dom de Deus está disposto a trabalhar conosco para que o nosso caráter seja quê? Moldado. Não é no piscar do olho que o nosso caráter vai ser transformado, não, é agora. Por isso, marido e mulher e aqueles que querem formar lar precisam ter atenção a isso. Para terminar, vamos abrir... eu estava a dizer sobre os requisitos para quem quer casar, para os casados. Nós precisamos nos conhecer, ter clareza, exatamente. Precisamos também ter preparação física, espiritual, preparação financeira. Quando Deus fala assim, e deixará pai e mãe e unir-se-á, o seu quê? A sua mulher ou seu marido, vice-versa. Então, ele também deixa, sim ou não? Então, os dois, quando deixam, eles precisam ter um sítio para ficar. E esse sítio tem que se comprar. Então, tem de ter preparação financeira, preparação física. Mulheres que não sabem cozinhar, não sabem fazer nada, não sabem engomar. 2 ferros já de maior. Não façam isso. Não, eu não gosto de engomar. Mãe, mulher tende a engomar, senão o marido vai andar como? Você não gosta, então tem que gostar. Ou não casa. Ou você se submete, ou você desiste. Não se inventa, não se obraba. Senão vamos ter esses casamentos que estamos tendo, essas famílias rotas e débeis. Para terminar, gostaria que um irmão lesse Timóteo, capítulo 3. Atenção, papais. E mamães também. Mas é mais para os pais. Timóteo, capítulo 3, versos 12 e 5. Para terminarmos mesmo. 1 de Timóteo. 1 de Timóteo 3, 5. Vamos ler 2 textos. Quem sabe dizer... ser rico é pecado, irmãos? Não perguntei. Se Jesus fala assim, é mais fácil entrar o camelinho na agulha do que o rico no céu. Não, porque, irmãos, me ajudem. Disseram que não. O não foi com tanta clareza, agora o porquê não vem. O amor ao dinheiro.
trocar tudo por dinheiro. Uma das coisas que nós estamos trocando hoje, os obreiros até da verdade presente, estamos trocando tempo. Não pelo dinheiro ainda. Estamos trocando o nosso tempo por isso aqui. Facebook. Não, eu estou a evangelizar. E deixa de panela queima, o feijão queimou, ou não sei o que fez, que não deixou de não fazer isso, deixou muita coisa importante. Não ora! Está a evangelizar onde? Enganoso é o nosso quê? E vai vencer aquele que tiver as armaduras. As armaduras, não aquelas da Nigéria ou da China, armaduras da Europa, dos Estados Unidos. Vai vencer aquele. Porque não é por muito evangelizar no smartphone, não é por muito dar, mas aquele que realmente, na sua estrutura, estiver preparado, você vai ir. E o tempo não é ontem, o tempo nem é amanhã, é hoje. Porque ontem, se pisaste na bola ou na jaca, hoje você tem tempo de quê? Refazer, se arrepender profundamente e voltar às obras boas que fazias. E preparar assim o quê? O futuro. Mas se você negligenciar isso, 1 Timóteo 3, 2, 5, por favor. Maridos, o Senhor disse, o meu servo Nabucodonosor, Nabucodonosor é de Babilônia, como é que é servo de Deus? Uma das ferramentas que Deus usa, que fez Deus usar Nabucodonosor na minha percepção, é porque Nabucodonosor é um bom gestor. Todo o império babilônico era bem gerido por Nabucodonosor. Por isso que ele era muito rico. E não só, até mesmo as mentes, porque ele pegava os mais sábios, trazia com ele. Ele queria estar sempre dominando. Porque ele compreendeu que se ele existe é para dominar. E eu e você não estamos dominando o sério e as coisas por tudo. Se Deus nos chamou para isso. Pai, mãe, se não está dominando, se não está gerindo bem a tua casa, olha só que no capítulo 5, lê o capítulo 5, versos 8. Ai, que texto é esse, minha vida? Eu quando li comecei a tremer, Senhor, eu vou pregar sobre isso. Aquele que não cuida dos seus, Provérbios 22 diz que ensina o menino no caminho que deve quê? Para que quando ele crescer não faz quê? Então, pai e mãe, se você não gerir bem os teus filhos, desde agora, não saber estar, não saber orar, não saber que esse é o momento de Deus, ele tem que estar calado, não saber, cuidado. Você está negando a fé sem você saber. Não são minhas palavras, está escrito. Você é pior que o teu vizinho que só passa a vida quê? Você é pior. Não, eu saio 7 horas. Eu tinha o campo aberto ali. Todo Luanda pode ser teu. Até o João Lourenço pode ser teu aluno. Mas se os teus filhos lá em casa lembram Nadab e Abiú? Lembram, irmãos? Se os teus filhos lá em casa não sabem sobre Deus, você está negando a fé. Não são minhas palavras. Seja um bom gestor, um bom mordomo. Não reclama muito, meus irmãos. Não reclama muito. Contenta-se. Esse contentar aqui não é de você não querer fazer o melhor. Não é isso. Esse contenta-se, chegou esse, dá glória a quem? A Deus e usufrui, usa da melhor maneira que te chegou. Controla bem os teus filhos, educa no caminho que o Senhor quer que eles, e o tempo não está para menos. O que está rugindo, Satanás, ele não quer mais, ele viu que se ele pegar os mais velhos, uns já estão bem abalizados, e que tal, está difícil, vai nas neném. Hoje, você também está fazendo muito barulho, toma, tia Ceceu, toma, vê, tia Ceceu.
Aqui é ser seu, daqui a pouco vai ser esqueceu. Porque você vai esquecer o menino ali e não vai aprender aquilo que ele precisava de aprender para o tempo presente, irmãos. Está difícil, mas é possível. Cada um de nós aqui deve fazer a sua parte. Vamos nos unir. Não, a partir de hoje não vou ser mais obreiro ou obreira de fingimento. Porque obreira que é obreira se mede não é no conhecimento que ela tem, o quanto tempo é que ele fica com Deus. Esse aqui é obreira, esse aqui é obreiro. Não vem aqui encher de texto, não sei o quê. Ele pergunta, você ora quantas vezes? Nenhuma. Então está me falando o que é de Deus? Desculpa, irmão, mas é direito. Está escrito. Porque todos aqueles que realmente tiveram sucesso, tiveram mais tempo diante de quem? O próprio Senhor, depois de ser batizado, quando ouviu aquela voz, esse é meu filho muito amado. Onde é que está o deserto? O deserto está onde? O deserto é onde? Por quê? Porque ele teve clareza que ele é o filho amado e o pai está com ele. Então ele pediu deserto, preparação, sacrifício, oração. 40 dias e 40 noites, não foi fazer qualquer coisa, não. Foi orar, estar diante do Pai, munir aí as armaduras, porque o embate seria, a guerra seria muito séria e difícil. E você e eu que estamos nos últimos dias, pensa que a guerra será reduzida? Claro que não. A guerra não será reduzida. E nós estamos vendo, para os que estão acompanhando a verdade presente, estão vendo. Estamos quase, falta pouco. E todos aqueles que, assim como eu, há algum tempo, estava muito expectante nos últimos acontecimentos das redes sociais e tal, para medir a fé. Já se reuniram? Vou orar, vou ler mais a Bíblia. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com as motivações falsas. As nossas famílias, elas podem ser restauradas com a tua e a minha atitude. Que o Senhor possa nos ajudar, que seja para a honra e glória dEle. Vamos fazer mais do que falar. Amém? Oremos. Eterno Deus, Pai que estás no céu, muito obrigado por sentirmos a tua presença desde o primeiro momento que pisamos o pé nesse lugar. Hoje o Senhor tem sido gracioso e o Senhor tem estendido a tua mão sobre esta casa e para com os teus servos. Não queremos que saiamos daqui da mesma maneira, Senhor. A tua palavra diz que o inimigo está irado, como leão bramando, esperando uma oportunidade para destruir completamente as famílias. Mas graças a ti, que levantaste homens e mulheres de garra e fibra, homens e mulheres temente a ti, a tua vontade, homens e mulheres que não se vendem, não se compram. Nesses últimos dias nós queremos levantar bem alto o estandarte de Emanuel, dizer assim, aqui estou eu, Senhor, sirva-me como a tua vontade. E que os nossos filhos, ó Pai, estejam plenamente em tuas mãos. Abra os nossos olhos, Senhor. Tira as camas que estão vedando eles e a pedra que está ainda irresistível no nosso coração, para que o Espírito Santo habite e nunca mais possa se ausentar dele. Que o teu renovante seja com as outras atividades que faltam. Em nome de Jesus, para a tua honra e tua glória. Amém.